Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora vocês vão acompanhar comigo aí o conteúdo dessa aula. Então a nossa aula 23 traz como objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e no detalhamento sistema endócrino, principais hormônios do sistema endócrino. Então fiquem ligados, prestem bastante atenção, a nossa aula começa agora. Vamos falar sobre o sistema endócrino e percebam que nas nossas imagens nós temos aí várias expressões de raiva, de susto, de tensão, né? Pessoas felizes aqui brigando, um estresse. São reações que existem no dia a dia, né? No cotidiano das pessoas. Mas o que isso tem a ver com o sistema endócrino que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Pois é, gente, tem muito a ver, porque o sistema endócrino ele vai estudar a ação dos hormônios e nós somos movidos aos nossos hormônios, né? São esses hormônios que nos movem. Então, no momento de estresse, no momento de fuga, no momento em que a gente precisa ter uma decisão rápida, nós temos aí hormônios sendo lançados na nossa corrente sanguínea para que a gente consiga resolver essa situação. E é isso que se trata o sistema endócrino, que é um sistema do nosso corpo que está intimamente ligado com o sistema nervoso, justamente por ter essas reações que precisam ser enviadas muito rapidamente. Mas vamos aí conhecer mais sobre este sistema, né? Então, o sistema endócrino é uma complexa rede de glândulas e órgãos que produzem e secretam hormônios no corpo, tá? Então, se a gente falar em sistema endócrino, a gente está falando de hormônios, certo? Esses hormônios desempenham um papel crucial na regulação de diversas funções do nosso corpo, tá? A essas funções do nosso corpo a gente dá o nome de funções fisiológicas, certo? Então, como o sistema endócrino ele tem essa função de regular essas funções fisiológicas, é por isso que ele está intimamente ligado com o nosso sistema nervoso, tá? E quais seriam essas funções fisiológicas? O crescimento, o metabolismo, a reprodução, entre outras, certo? Então, é por tudo isso que o sistema endócrino, ele é um sistema muito importante, porque tem aí essa produção dos hormônios que vão regular essas reações que ocorrem, essas reações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo, certo? E vamos conhecer dentro desse sistema endócrino o que são glândulas, né? Então, as glândulas são estruturas responsáveis pela secreção de substâncias em nosso corpo. Então, essas substâncias, os hormônios, né, por exemplo, que serão produzidas por este sistema, que a gente chama de endócrino, elas são produzidas, essas secreções são produzidas pelas glândulas e essas glândulas podem ser de 3 tipos. Nós temos as glândulas exócrinas. Exo vem de fora, tá? Então, lembra que eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente não souber o que significa a palavra em ciências, a gente pode dar uma estudada no prefixo, né? Então, exo é fora, endo é dentro. Então, as glândulas do tipo exócrinas, elas vão estar relacionadas com colocar para fora. As glândulas do tipo endócrinas vão estar relacionadas com colocar para dentro. E mista quer dizer misturado. Então, as glândulas que são classificadas como mistas são aquelas que fazem tanto um como o outro. Tanto fazem a secreção para fora, quanto produzem a secreção para dentro,
né? Vamos dizer assim. Então, nós temos esses 3 tipos de glândulas: exócrinas, endócrinas e mistas, né? E agora vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. As glândulas exócrinas secretam seus produtos para fora. Olha aí o prefixo exo, secretam seus produtos para fora do corpo, né? Ou em cavidades internas, geralmente ductos. Exemplos: as glândulas salivares e as glândulas sudoríparas. Então, as glândulas que produzem saliva, né, e as glândulas que produzem suor são exemplos de glândulas exócrinas. E a gente consegue enxergar isso, até porque a saliva, ela está relacionada com a digestão dos alimentos, não é? Então, ela é colocada para fora por meio das glândulas, ela vai ser colocada aí na nossa boca, para fora, para que a digestão se inicie, por exemplo, na boca, né? Às vezes, olha, para você ter uma ideia de como o sistema endócrino ele é intimamente ligado com o sistema nervoso, basta você imaginar uma comida que você gosta, que o que acontece com a sua boca? A boca enche d'água, não é isso que a gente fala? E essa água que fica enchendo a nossa boca nada mais é do que saliva, que é produzida aí pelas glândulas salivares, certo? E essa saliva, gente, ela vai para a boca porque a digestão do nosso alimento se inicia na nossa boca, certo? Outro exemplo de glândula exócrina são as glândulas sudoríparas. As sudoríparas serão responsáveis por produzirem o quê? Suor. E esse suor, ele é produzido principalmente para manter a temperatura do nosso corpo, certo? Então, se a gente está fazendo uma atividade muito intensa, uma atividade física muito intensa, o que acontece com o nosso corpo? A temperatura sobe. Quando a temperatura sobe, ele precisa ser resfriado. E de que maneira que ele vai ser resfriado? Produzindo suor. Então, o suor é liberado para resfriar o nosso corpo, para que se mantenha na temperatura ideal que deve ter, tá bom? Então, falamos aí sobre glândulas exócrinas e agora vamos falar sobre as glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, sem ductos, né? Então, quando eu falar em hormônio, glândulas endócrinas, tá? Direto para o sangue. Exemplos, nós temos aí hipófise, tireoide, glândulas suprarrenais, são exemplos de glândulas que vão produzir hormônios e que serão lançados diretamente na nossa corrente sanguínea, certo? Internamente, né? Então, essas glândulas endócrinas lançam hormônio no sangue. As glândulas exócrinas lançam secreções para fora, né? E temos também as glândulas mistas. As glândulas mistas são aquelas glândulas que possuem tanto a função endócrina quanto a função exócrina, né? Ou seja, produz tanto secreções como hormônios. E o principal exemplo de glândula mista que nós temos aí é o pâncreas, gente. Esse órgão que aparece aí na imagem para vocês, ele é um órgão no nosso corpo muito importante. Ele age como uma glândula exócrina por secretar enzimas que vão atuar na digestão dos alimentos, tá? Então, o suco pancreático, que é o que a gente chama, é produzido pelo pâncreas e atua na digestão, e essa é uma função exócrina dele, certo? E a função endócrina do pâncreas é a produção de insulina, né? Então, o hormônio, nós temos aí o hormônio que controla a quantidade de açúcar no nosso sangue, ele é produzido pelo pâncreas, tá? E por ele ter tanto essa função de produzir o suco pancreático que vai atuar na digestão quanto hormônio, ele é classificado como uma glândula mista, certo?
E onde é que o pâncreas está localizado no nosso corpo? Olha, aqui eu trouxe esse vídeo aqui para que vocês vejam, né? Aqui é o corpo de uma mulher, né? Por que eu sei que é o corpo de uma mulher? Porque bem ali tem um ovário, tá vendo? O ovário, mais embaixo, né? Acima do ovário nós temos o pâncreas, a glândula adrenal, que são essas glândulas que vão ficar acima dos rins. Então vejam que os rins eles vão se localizar aí pelo meio, né? Vamos dizer assim, por baixo, melhor falar assim, por baixo das costelas, né? Então no meio ali da costa, né? Nós temos aí essas glândulas adrenais que vão ficar acima dos rins, né? Outros exemplos, a glândula tireoide, que fica bem ali localizada no pescoço, também é uma glândula endócrina, porque produz hormônios, assim como a paratireoide, que também fica localizada bem perto, produz hormônios que vão ser lançados diretamente na corrente sanguínea. Comparando com o corpo de um homem, ó, nós temos quase a mesma coisa, a diferença está lá embaixo, né? Que na mulher nós temos os ovários e nos homens nós temos aí os testículos, certo? Então, temos aí essa estrutura, vamos dizer assim, as principais glândulas apresentadas aí para vocês, certo? Vamos agora conhecer um pouco mais dessas glândulas, né? Então, dentro das glândulas endócrinas, que são aquelas que produzem os hormônios, nós temos aí o hipotálamo, né? O hipotálamo, ele atua como um elo. O que quer dizer um elo? Que liga, né? Atua como elo entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo secreta hormônios que estimulam ou inibem a produção de hormônios pela glândula pituitária, tá? Ele sintetiza, ele produz dois importantes hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, que é conhecido como ADH. Então, nós temos aí o hipotálamo, que produz dois importantes hormônios, a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético. Temos também a glândula pineal, que produz o hormônio melatonina. Vocês já devem ter ouvido falar de melatonina. Gente, melatonina, ele é o hormônio do sono. Ele regula os padrões de sono. Então, é um hormônio que é muito importante, porque a gente sabe que para que a gente consiga ter os nossos hábitos, manter os nossos hábitos saudáveis, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Então, uma boa noite de sono não é apenas para te deixar descansado, e sim para te deixar atento e deixar com que tudo dentro de você esteja funcionando da melhor maneira possível. E um dos hormônios ligados ao sono é a melatonina. Então, a melatonina, por exemplo, é um hormônio que ela vai estar ligado à luz. Quando a luz começa a baixar, quando começa a escurecer, quando o ambiente em que a gente fica ele está mais escuro, nós temos aí uma produção maior da melatonina por essa glândula pineal, e ela vai conseguir fazer com que a gente entre naquele estágio mais calmo, mais tranquilo, para que a gente consiga realmente dormir, certo? Vamos continuar falando aí das glândulas, e agora nós vamos falar sobre a hipófise. A hipófise, gente, é uma glândula que vocês vão ouvir falar bastante. E por que a gente vai ouvir falar bastante? Porque é uma glândula que produz diferentes hormônios, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Então, nós temos aí hormônio do crescimento, prolactina, que tem a ver com a produção de leite, hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, que são hormônios muito presentes no sistema reprodutor, né? Então, eles estarão ali relacionados com a reprodução, são exemplos de importantes hormônios produzidos por essa glândula que é chamada de hipófise. E ela também pode ser chamada de pituitária, tá, gente? Então, é uma glândula muito importante.
uma glândula endócrina, né? Porque produz aí esses hormônios que serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. Existe também um timo. O timo, gente, ele está situado entre os pulmões. Olha aí, bem na imagem a gente consegue ver essa localização, né? E o timo produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Então, ele vai ser mais utilizado nos primeiros momentos da vida do ser humano, certo? Então, ali no momento de recém-nascido, ele é bastante utilizado, certo? Temos também uma glândula muito importante, que é a tireoide, né? Que vocês podem observar que elas se localizam aí, ó. Nós temos aí essa localidade perto do pescoço, né? E os hormônios que a tireoide produz são a tiroxina, também conhecida como T4, e a triodotironina, que também é chamada de T3, né? Estes dois hormônios estão relacionados com o metabolismo, tá? A tireoide também produz a calcitonina, que promove a deposição de cálcio nos ossos, diminuindo a concentração de cálcio no sangue. Ou seja, ela tem essa função aí de controlar também a quantidade de cálcio, né? Se os ossos estão precisando de cálcio, libera aí a calcitonina para diminuir essa quantidade de cálcio no sangue e promover essa deposição de cálcio nos nossos ossos, certo? Então, a tireoide também é muito importante, porque no final da aula a gente vai ver que está relacionado com duas doenças bastante conhecidas, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, certo? Vamos aí agora ver a paratireoide, né? Que são essas glândulas que ficam bem próximas à tireoide, né? E a paratireoide produz um hormônio que é chamado de paratormônio, que faz com que os níveis de cálcio se elevem no sangue, né? Então, nós temos essa regulação do cálcio também feita pelo paratormônio, certo? Ainda falando de glândulas endócrinas, vamos agora apresentar para vocês as suprarrenais, tá? Então, as suprarrenais, elas ficam ali, ó, na parte superior dos rins, né, dos nossos rins, e um dos hormônios principais produzidos na suprarrenal é a adrenalina, que está relacionada com as situações de estresse, né? E com certeza, gente, vocês já ouviram falar em adrenalina, né? Vocês sabiam que a adrenalina é um hormônio? É um hormônio. E vocês sabiam que a adrenalina é produzida por glândulas que estão ali próximos aos nossos rins? Exatamente. E quando que a adrenalina é produzida? A adrenalina é produzida no momento em que o nosso corpo ele está em alerta. E aí ele precisa de uma resposta rápida. E aí, quando ele precisa dessa resposta rápida, essa produção de adrenalina é feita justamente para que a pessoa tenha o cérebro mais oxigenado, para que ela consiga pensar mais rápido, ela tenha mais força nos músculos para que ela consiga correr. Então, naqueles momentos de fuga, de tensão, a adrenalina ela tá alta no sangue justamente para que dê condições para que aquele corpo consiga sair dessa situação de perigo, né? Ou de estresse, como a gente pode ver aí na nossa cartela, né? O que é estresse? Então, a reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça, certo? Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica, ou seja, acontece naturalmente no nosso corpo, né? E essa reação ao estresse é necessária para a adaptação a novas situações, certo? Então, nós temos aí essa adrenalina sendo produzida principalmente nesses momentos de estresse biológico
que o nosso corpo se vê numa situação de perigo e que precisa resolver aquilo rapidamente, certo? Voltando aí para as nossas glândulas endócrinas, temos aí o pâncreas na sua parte endócrina, né? Que nós vimos que o pâncreas ele é considerado uma glândula mista, porque ele vai produzir secreções que vão participar do sistema digestório, da digestão, mas ele também produz hormônios. E porque produz hormônio, é uma glândula endócrina, certo? E aí temos aí, quais são esses hormônios? A insulina e o glucagon, que são os hormônios responsáveis pela regulação da glicose no nosso sangue, certo? Então, se a gente tá com uma grande quantidade de glicose no sangue, não pode. O sangue não pode ter muita glicose. E aí, o que acontece? É lançada aí a insulina para baixar essa glicose, certo? Para manter no nível adequado. Agora, se a gente está precisando de glicose, o sangue precisa ter essa glicose, é lançado o glucagon para que a gente consiga essa glicose e mantenha o nível de glicose adequado no nosso sangue. A gente sabe que esse nível de glicose, quando ele está muito ruim, né, quando a pessoa não consegue manter, fazer esse equilíbrio naturalmente, nós temos aí o aparecimento de doenças como, por exemplo, a diabetes, que é uma doença muito grave, que faz com que a pessoa fique num estado ruim, que ela não consegue se recuperar de outras coisas. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que está com a diabetes descontrolada, como a gente diz, se ela for fazer uma cirurgia, é muito complicado, né? Por quê? Porque por conta da diabetes ali descontrolada, aquela pessoa pode não sobreviver à cirurgia. Então, é uma doença muito perigosa, que requer muito cuidado e a pessoa precisa se controlar bem para manter os seus níveis de açúcar adequados no sangue, certo? Vamos aí para a nossa cartela e aí nós temos as gônadas, né? As gônadas, testículo presente nos homens, né? Produz a testosterona, que é o hormônio masculino, que está ligado ao surgimento dos caracteres sexuais secundários, né? Que caracteres são esses? A barba, a voz grossa, né? Toda a aparência masculina vai estar ligada aí com a produção desse hormônio, né? E também atua na produção dos espermatozoides, né? Nós temos aí o testículo, que é a gônada masculina, que também atua na produção dos espermatozoides. Na mulher, nós temos o ovário, né? O ovário, como glândula endócrina, produz estrógeno e progesterona, que são hormônios que vão atuar no ciclo menstrual, né? O estrógeno também está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, que são as características da mulher, né? A voz mais fina, são essas características, o rosto mais delicado, menor quantidade de pelo, são aí essas características, certo? E aí, vimos aí um pouco, né, dessas gônadas, vamos aí ver quais são as funções dos hormônios, né? Então, nós temos aí que os hormônios possuem funções diversas, que vão desde o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários até o controle da glicemia, que eu falei para vocês, o controle do açúcar no organismo. Garantem o equilíbrio do nosso organismo, promovendo dessa maneira o que a gente chama de homeostase, certo? Mas como é que essa regulação é feita? Por meio do feedback. Nós temos aí o feedback negativo, que é o mecanismo pelo qual a produção de um hormônio é inibida pela presença excessiva desse hormônio no sangue. Então tem muito. Vamos parar, né? O feedback negativo. Feedback positivo é o mecanismo pelo qual a produção de um hormônio é estimulada pela presença desse hormônio no sangue. É o efeito contrário, certo? E os hormônios? Falamos muito de glândulas até aqui, vamos aí vamos conhecer aí os hormônios, né? Então nós temos a insulina,
que é produzida no pâncreas, facilita a absorção de glicose pelas células, né, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. O glucagon ele faz exatamente o contrário, também produzido no pâncreas, ajuda a aumentar a taxa de glicose no sangue. Temos também a adrenalina, que é secretada pelas suprarrenais. A adrenalina prepara o corpo para situações de estresse, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial, para que a pessoa consiga sair daquele momento de perigo, né? Ocitocina é um hormônio produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise, e esse hormônio ele está relacionado com a contração da musculatura do útero, facilita na hora do parto e também na produção de leite aí, né, das células das glândulas mamárias, né? E para falar mais sobre isso, trouxemos aqui a participação da nossa professora de Química, a professora Yara. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e hoje a gente vai falar dos hormônios do amor. A neuroquímica é um campo da química e da biologia que estuda as bases por trás das emoções e dos vínculos afetivos. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, substâncias são liberadas no nosso cérebro e elas interferem, alteram nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos. Então, o amor também é química. Vem comigo conhecer essas substâncias. Dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que está associado ao prazer e também ao bem-estar. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, essa substância aumenta no nosso organismo. Ela é liberada no cérebro e aumenta a sua concentração. E aí, por esse motivo, a gente acaba desenvolvendo ali, né, sentimentos como felicidade, motivação e também a euforia. Além disso, a dopamina é responsável pela formação das memórias positivas no nosso cérebro. Ocitocina. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor e é a partir da liberação dessa substância no nosso cérebro que é possível criar os laços afetivos e também a intimidade emocional. Como é possível aí desenvolver, né, criar essa substância no nosso organismo? A partir do contato físico, que a gente pode observar pelo beijo, pelo abraço e também pelos carinhos. E aí, né, por conta desse contato físico e da liberação dessa substância, também é possível ali desenvolver comportamentos como confiança, empatia e afeto. A ocitocina também é liberada no momento do parto, para criar, né, essa conexão que existe entre a mamãe e o bebê, e também no momento da amamentação. Além disso, essa substância, a ocitocina, é muito utilizada para tratamentos de ansiedade e também de depressão, ajudando ali a diminuir o estresse, o medo e melhorando o humor dos pacientes. Serotonina. A serotonina é o hormônio conhecido como hormônio da felicidade e ele é encontrado em alimentos ricos em aminoácidos do tipo triptofano. Essa substância é responsável pelo bom humor e pelo bem-estar. E os principais alimentos que a gente pode encontrar esse triptofano são chocolate, ovos, legumes, leite e carnes magras. Endorfina. A endorfina é um hormônio produzido naturalmente no nosso cérebro, lá na glândula hipófise, e a partir dessa liberação ela acaba aumentando a sensação de bem-estar, de prazer, de bom humor e de felicidade. Além disso, a endorfina ela é um anestésico natural do nosso organismo. Ela acaba diminuindo o estresse do nosso corpo e até pode diminuir a dor física. Fazer atividade física, comer chocolate, também estar entre amigos pode ser aí uma maneira da gente aumentar essas substâncias no nosso organismo e ter cada vez mais prazer e felicidade. Gente, espero que vocês tenham gostado, né, dos nossos hormônios do amor. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem, então vocês viram aí que a professora Yara trouxe mais hormônios que atuam no nosso organismo.
Vamos ainda falar do hormônio do crescimento, né? Que também é chamado de GH. Ele é produzido pela hipófise. Esse hormônio estimula o crescimento e o desenvolvimento, especialmente durante a infância e a adolescência, certo? Temos também a tiroxina T4 e a triodotironina T3, que são os hormônios produzidos pela tireoide e regulam o metabolismo e o equilíbrio energético no nosso corpo, certo? Quando o nosso sistema endócrino ele não está bem, né? Nós temos aí os distúrbios, né? Que são as doenças que podem ocorrer. Então, nós temos a diabetes mellitus, que é quando níveis elevados de glicose no sangue ocorrem, né, devido à falta da insulina, o nosso corpo não está produzindo bem a insulina, o pâncreas não está produzindo bem, né, ou a resistência à sua ação. E aí, por conta disso, desenvolve essa doença que é chamada de diabetes mellitus. Temos também o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né, que são condições resultantes da produção insuficiente ou excessiva de hormônios da tireoide que afetam o metabolismo, né? E o hipotireoidismo, ele pode causar irritabilidade, né, cansaço, cabelo seco, pele seca e áspera, e a tireoide diminuída. São aí sintomas do hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo tem uma grande produção de suor, olhos salientes ou esbugalhados, como a gente diz, pescoço inchado. Esse pescoço está inchado porque a tireoide ela fica aumentada. E também é uma perda de peso no hipertireoidismo. Certo? Muito bem, então esses são distúrbios do sistema endócrino, né? E essa foi a nossa aula.